Colossenses 2, 13 a 23. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na circuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Nós continuamos a nossa sequência da nossa série, Tudo em Cristo, Tudo para Cristo, reflexões, meditações na carta de Paulo aos Colossenses, e eu queria compartilhar com vocês que alguns insights que eu estou trazendo hoje à noite, eu estou trazendo aqui desse livro. Eu não vou ficar citando o autor, né, várias vezes, que fica chato, mas o livro, ele chama Igreja Centrada, desenvolvendo em sua cidade um ministério equilibrado e centrado no Evangelho. Os obreiros da igreja, nós nos reunimos uma vez por mês para estudarmos esse material, pensar na IPV e pensar nos nossos ministérios. É do autor Timothy Keller. E aí algumas das reflexões são insights do livro e das nossas conversas que nós temos tido já há quase um ano, né, sobre esse tema. O título que eu estou colocando para o sermão é o seguinte: moralismo, a falsa religião que precisa ser abandonada. Quando eu leio, né, o texto de Colossenses diante de nós, eu reli ele várias vezes ao longo dessa semana, e embora o moralismo não seja o único problema dessa comunidade, é um problema mais complexo, tem outras vertentes, tem outros inimigos do evangelho ali presente. O moralismo é um problema sério. E eu acho que é um grande desafio para nós também. Nós cristãos, nós lidamos muito com a questão do moralismo. E aí eu vou focar muito na aplicação, nesse desafio que nós temos, de combater, de enfrentar o moralismo na nossa vida pessoal e também na nossa vida comunitária. E a gente vai ver um pouquinho ao longo do texto por que o moralismo é um grande problema para o evangelho. Primeiro, porque a falsa religião, toda falsa religião, é aquela que apresenta uma estratégia de autossalvação, conquistada pelo esforço humano.
A maioria das religiões são assim, não são? É uma tentativa pessoal ou comunitária de que pelos nossos esforços, nossas ações, nós vamos nos salvar. Nós vamos nos redimir. Nós vamos conseguir apagar os nossos pecados ou compensar eles, né? As nossas boas obras talvez compensem os nossos maus feitos, né? É assim que a falsa religião, né, que está em desacordo com as Escrituras, se apresenta. E aí, meus irmãos, fica mais fácil da gente poder entender que qualquer ideia de salvação pelas obras, pelas boas obras, que nós podemos praticar e que nós devemos praticar, não estou falando contra as boas obras, nós fomos criados para isso, para fazer boas obras, mas a confiança nelas e a expectativa nelas de salvação e de redenção é uma ofensa ao Evangelho. É uma ofensa ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que a gente quer dizer com isso, né? Sobre moralismo, sobre essa busca de autossalvação. É a sugestão de buscar uma retidão diante de Deus por meio de sua moral e de sua prática religiosa. Só que isso é muito sedutor. Isso nos seduz. Isso nos envolve, porque por trás disso está aquele sentimento de nós nos sentirmos superiores a outras pessoas. E a autossalvação, ou a tentativa de autojustificação, é sempre essa tentativa de nós nos colocarmos acima dos outros. Dá aquela ideia de que nós somos melhor do que a média. Nós somos melhor do que a média. E aí, se nós somos melhor que a média, então nós não estamos tão ruins assim, tão maus assim, porque Deus vai ter compaixão da gente. Nós não somos tão ruins, tão piores como aqueles pecadores. Como aquelas pessoas que fazem coisas tão graves, aquelas notícias escandalosas que nós vemos no jornal, né? Toda semana, todo dia, nós vemos notícias que parecem um grande absurdo. E aí a gente olha e fala assim, graças a Deus que eu não sou como esse homem. Pelo contrário, eu sou um bom pai. Eu não faço esse tipo de violência com os meus filhos. Graças a Deus que eu não sou como esse homem. Eu sou um bom marido. Eu não pratico violência contra minha esposa. Eu respeito, honro ela, caminho com ela. Graças a Deus que eu não nasci como essa pessoa. E assim por diante. A gente podia falar em várias coisas que a gente vê e que se a gente se enxerga superiores aos outros. É sedutor isso, meus irmãos, é sedutor. Isso traz uma falsa autoestima para nós. Isso traz uma falsa confiança para nós. Nós acabamos de confiar e nos segurar, nos certificar de que nós não somos tão ruins como os outros. É um problema. Talvez a maior religião do Brasil não seja o catolicismo, mas o moralismo. Porque inclui um bom número de católicos, adeptos dessa religião, evangélicos, adeptos dessa religião, espíritas, adeptos dessa religião, e, pasmem, até ateus, adeptos dessa religião. A definição que eu tenho em mente, quando estou falando de moralismo com vocês hoje à noite, ou a gente podia usar outra palavra, que aparece algumas vezes, legalismo. O que eu tenho em mente quando eu estou falando isso, é aquela pessoa que confia naquilo que ela faz para Deus, e não naquilo que Jesus fez para salvar ela. Parece que é sutil, né? A pessoa confia naquilo que ela faz para Deus e não naquilo que Jesus fez para salvar ela, para a sua salvação. O moralismo, ele é sempre centrado no eu.
sempre no eu. Ele é egoísta, por natureza. Por isso, todos os seus adeptos são pessoas orgulhosas. Eu lembro de uma historinha que eu lia quando era pequeno. Nunca esqueci do título desse livro. É engraçado, né? Tem algumas memórias que ficam na nossa mente, mas um livro que eu lia muito quando era pequeno era A Ratinha Presunçosa. Eu não sei quem é a autora. Ó, o Felipe se identificou. Não sei se mais alguém conhece esse livro. Mas eu lembro dele na minha infância. A Ratinha Presunçosa, aquela que andava com o nariz empinado, se achando sempre melhor que os outros. Ela era melhor em tudo, o seu trabalho, a sua inteligência, as suas obras, tudo era melhor que das outras pessoas. Mas, na verdade, ninguém suportava ela. Ela era insuportável, ninguém queria ficar perto dela. Era horroroso estar perto dessa pessoa, porque tudo que ela fazia, direta ou indiretamente, era tentar mostrar para os outros que ela é melhor que os outros. Ela não conseguia ouvir uma boa história, alguém contando alguma coisa legal. Ela queria contar sempre alguma coisa superior, que ela fez algo melhor do que aquilo que estava sendo contado, que aconteceu algo melhor com ela. Ela sempre queria os melhores elogios, ela queria sempre ser o destaque. E quando isso não acontecia, ela ficava furiosa. Furiosa. Outra característica do moralismo é que ele produz pessoas que são desafeiçoadas. Que palavra, né? São pessoas que vão perdendo o afeto pelas outras pessoas. Elas não se importam e desprezam as pessoas que não professam o mesmo credo que elas. Ela tem asco. Ela nem percebe se é uma pessoa de outra religião, de outro partido político, de uma outra ideia diferente da dela. Ela nem enxerga essa pessoa. Ou então ela vê essa pessoa como uma ameaça, um inimigo que precisa ser derrotado. O moralismo produz esse tipo de pessoa. Esse tipo de natureza humana caída e degenerada é estimulado e é produzido. E aí eu pensei num teste para nós hoje à noite. Ó, irmãos, o teste que eu vou trazer para vocês, eu faço comigo também, tá bom? E fiz ao longo da semana. Um teste pessoal, individual, para a gente poder se avaliar. Honestamente, no seu coração, responda essa pergunta. Você procura obedecer a Deus como um meio de autossalvação? É assim que você procura obedecer a Deus? Que se eu fizer isso, aquilo, eu vou ser salvo, vou para o céu e não vou para o inferno? Ou você procura obedecer a Deus como gratidão pela salvação já alcançada? Esse é um teste muito bom, sabe por quê? Porque às vezes a gente começa bem no Evangelho. Mas às vezes, de repente, parece que a gente sai dos trilhos. E a gente começa a não confiar mais em Jesus. A gente fica um pouquinho limpo. Melhora um pouquinho a nossa vida. E o negócio desanda, acontece alguma coisa na nossa cabeça. E a gente começa a agir loucamente e confiar naquilo que a gente faz. Ou achar que Deus está mais interessado no que a gente faz do que na nossa gratidão a Ele por Cristo. É um problema. É um problema. Como que está a sua alma hoje à noite? Pensei em mais alguns sinais para a gente poder ajudar. Na verdade, eu peguei do livro esses alguns sinais. Olha alguns sinais que podem nos ajudar a perceber se nós sutilmente fomos enredando para o moralismo. Por exemplo, eu obedeço a Deus, portanto, eu só aceito por Deus, porque eu obedeço a Ele.
porque eu obedeço a Deus, eu sou amado por Ele. Se você pensa assim, e se essa é a sua segurança, meus irmãos, é totalmente diferente do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é algo muito diferente. O Evangelho é assim, porque eu sou amado por Deus, eu obedeço a Ele. É outra coisa, completamente diferente. Ou então, a motivação que você tem diante de Deus, ela é toda baseada na insegurança e no medo. Se é isso que acontece, também não é o Evangelho. Não é assim que o Evangelho lida conosco. Ou talvez você obedece a Deus porque você quer receber coisas dele. E a sua relação com Deus, ela é toda utilitária. E aí pode ser qualquer Deus. A gente pode ser pagão. Se a relação é essa. É sempre utilitária. Não é uma relação de comunhão. Não é uma relação de amizade. Não é uma relação de gratidão, de desfrute, de descanso, de louvor. Um outro sinal que a gente pode pensar é sobre as nossas orações. Talvez você pode gravar a sua oração. É difícil a gente lembrar o que a gente orou, mas se você gravar a sua oração, talvez vai te ajudar a avaliar. Quando a nossa oração consiste em grande parte, ou o único motivo que nós temos para orar, ou lembramos de orar, é porque nós temos alguma petição para fazer, aí acendeu um sinal vermelho. Não é nem amarelo, é vermelho. Tem alguma coisa errada na minha relação com Deus. Porque eu não quero a presença dele. Eu quero as bênçãos dele. Esses sinais nos ajudam a pensar um pouquinho. Agora, olha que interessante o que o texto está mostrando para nós. Dá para a gente ver aqui 3 partes nesse texto. Eu estou olhando para a Bíblia aqui, eu só coloquei ela num texto maior, para ficar mais fácil eu não me perder. Mas olha que interessante. O Evangelho não tem nada a ver com moralismo. E dos versículos 13 a 15, a gente percebe isso. Aqui o apóstolo Paulo faz um resumo do Evangelho. E percebam como o Evangelho não é uma lista de coisinhas que nós precisamos fazer. Mas o Evangelho é uma boa notícia que chega até nós e impacta, transforma a nossa vida. Olha a boa notícia que Paulo traz para nós. Ele diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, ele está falando para gentios, né, não para judeus, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E olha que impressionante. Além dos nossos pecados serem cancelados, ele começa a dizer agora que até as acusações são canceladas. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Deus removeu isso completamente, cravou na cruz. Está pago, Jesus pagou no nosso lugar. E, além disso, ele despojou todos os principados e as potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está falando para a gente é exatamente ao contrário do que o Império Romano imaginava do que tinha feito com Jesus na cruz. Sabe o que o Império Romano fazia quando ele derrotava um rei de alguma outra nação? Ele pegava o rei, punha no final de uma fila e tinha uma grande procissão com um exército triunfante e ele trazia os espólios da guerra, a riqueza daquela nação, das coisas diferentes, admiráveis daquela cultura. Trazia escravos, pessoas daquele povo que seria escravizado. E no final, vinha o rei,
com roupa rasgada, estrupiado. E o grande final daquela procissão era sacrificar aquele rei diante de todas as pessoas e mostrar: triunfamos sobre esse povo. Só que Jesus, ele estava numa nação muito insignificante para o Império Romano. Ele era muito insignificante. O Império Romano não se sentia ameaçado. O que ele queria era resolver aquele tumulto que estava acontecendo na Palestina, aquele lugar que nunca tinha paz. E qual que é a condenação que o Império Romano coloca na cruz sobre Jesus? Eles não se deram o trabalho de levar Jesus para Roma. Eles humilharam Jesus na cruz e colocaram a condenação dele. Rei dos judeus. Esse é o rei dos judeus? É esse que poderia nos ameaçar? Esse é o Messias de vocês? Está lá, na cruz, espólio, derrotado, vencido pelo Império Romano. Só que Paulo mostra o contrário. A história é diferente. A história, quem está despojando os governos, os governadores, os poderosos e os espíritos deste mundo é o próprio Senhor Jesus Cristo, expondo todos eles ao desprezo e triunfando sobre eles na cruz. O que ele quer dizer é o seguinte: nós não estamos mais sujeitos e dependentes deles. Deus nos resgatou e nos trouxe para si. Ele fez isso generosamente, gratuitamente. Ele pega pessoas derrubadas, ele pega pessoas falidas moralmente, ele pega pessoas que não têm o que dar para Deus e traz para junto de si. Perdoa, redime, transforma a vida, o coração e faz delas nova criatura. Meus irmãos, percebam que o evangelho da graça de Deus é diferente de todas as outras religiões, porque ele não força o seu coração para ele se encaixar num novo molde. Ó, você tem que se encaixar aqui. Ele faz algo completamente diferente. Ele pega esse seu coração, ele derrete esse seu coração e ele refaz em novo formato. É um novo coração que ele te dá. É uma nova vida. E é por isso que o Evangelho de Jesus pode fazer algo admirável. Ele pode produzir novo amor em você. Ele pode produzir uma nova alegria dentro de você e uma gratidão a Deus. Agora, depois que o povo tinha provado isso de Colosso, os crentes, eles estavam sendo sediados por mestres religiosos que tentavam fazer eles encaixarem no molde. E o problema do moralismo é que ele não entende nada de perdão. O moralismo é dívida. Ele não entende de perdão. O moralismo não entende nada de liberdade. Liberdade para uma nova vida, liberdade de consciência, liberdade diante de Deus e dos homens. O moralismo não entende isso. O que o moralismo faz é tentar colocar um peso e um fardo em cima das pessoas que ninguém consegue carregar. Olha o que diz o versículo 16. Olha o que o moralismo faz. Portanto, meus irmãos, irmãos de Colosso, não deixe que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida. Lembra da dieta judaica? Rígida. Não deixe que ninguém julgue vocês por causa de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, dias especiais. Porque tudo isso é sombra daquilo que havia de vir. E chegou, o Messias chegou. Nós não precisamos mais dessas sombras, nós estamos agora diante de Cristo. Não deixe que ninguém se faça árbitro para desqualificar vocês.
com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Olha o que Paulo está mostrando para eles. Tem pessoas que querem dominar sobre vocês. Tem pessoas que querem escravizar vocês. E querem fazer vocês voltarem para os velhos rudimentos que nunca produziu vida, nunca produziu amizade com Deus, nunca produziu vida abundante, liberdade, nunca fez vocês florescerem. Por que vocês vão voltar para isso? Por que vocês vão deixar essas pessoas fazerem isso com vocês? Meus irmãos, agora vocês são livres em Cristo Jesus. Não se submetam novamente àquilo. Se no passado tinha todas aquelas leis cerimoniais, elas eram sombras daquilo que Jesus viria a fazer. Vamos viver e desfrutar essa liberdade que nós temos em Cristo. E ao invés de dominarmos uns sobre os outros, vamos nos enxergar diferente, como um corpo, como uma comunidade que se ama, que está vinculada e unida em amor, em afeto, por meio de Cristo, que nos conduz para que aí sim nós possamos crescer verdadeiramente. Que a gente possa ter esse crescimento espiritual que nós ansiamos, mas não baseado naqueles rudimentos antigos que não servem para nada. Perceba, irmãos, que o moralismo, a mudança de comportamento, a gente mudar de comportamento, simplesmente porque nós estamos preocupados com alguma coisa centrada em nós e não em Deus, não vai erradicar de nós o egoísmo. Ele só vai manipular. Ele só vai desafiar mais o egoísmo dentro de nós. Ele não vai resolver o nosso problema grave. Ele não vai nos tornar pessoas melhores. O que ele vai fazer é nos tornar pessoas piores. O moralismo não contribui para que a gente cresça no conhecimento de Deus, no amor ao próximo, porque as obras do moralismo não estão centradas em amor, mas estão centradas em projetos individuais, mesquinhos. E olha a última parte, ela complementa. Ela mostra que o moralismo não entende nada de santificação, ou uma outra palavra que a gente poderia usar aqui, crescimento espiritual. Diz assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Já viu isso? Não toque nisso. Não coma disso. Não pegue aquilo. O que isso te lembra? Jardim do Éden. Lembra da conversa de Eva com a serpente? E é isso que nós continuamos fazendo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm a aparência de sabedoria. É um sofisma. Mas no final das contas, o que elas fazem é promoverem um culto às pessoas que inventam elas. É uma falsa humildade ao tratar o corpo com austeridade. Mas elas não têm valor nenhum na luta contra as inclinações da carne. Eu vou ser mais claro. A maneira que você poderia dizer não a um comportamento que você percebe na sua vida que é ruim, que é danoso, e que não reflete a imagem de Deus em você. Mas se você tentar combater esse comportamento por causa de um impulso egocêntrico, não vai dar certo. Olha só, eu vou dizer não para esse comportamento
porque ele vai afetar a minha imagem, a minha boa imagem diante das pessoas. Esse não é um bom motivo para resolver seus problemas. Parece um bom conselho, mas não é. Ou então você fala assim: não, eu vou dizer não para esse comportamento, porque senão eu vou ser excluído dos grupos sociais aos quais eu desejo participar. Eu não vou ser aceito. Eu não estou padronizado ali, as pessoas vão me olhar diferente. Poxa, você faz isso? Não, aqui não, cai fora. Você pensa assim? Não, aqui não, cai fora. Parece um bom motivo. Você já deu um conselho assim para alguém? Esse é um péssimo conselho. Quer ver um outro motivo ruim? Não, eu vou mudar esse comportamento, porque senão Deus vai me mandar para o inferno. Não é um bom motivo. Quer ver um outro motivo ruim? Eu vou mudar esse comportamento, porque senão eu vou me odiar depois e eu vou perder a minha autoestima. Gente, parece coisas boas e parece que isso sai dos nossos lábios às vezes, aconselhando alguém. Mas esses não são conselhos do Evangelho, são conselhos desse mundo. Você não precisa ser crente para dar esses conselhos. Não, eu vou mudar esse comportamento porque senão Deus não vai me dar saúde, riqueza e felicidade. Todos esses incentivos para mudar qualquer comportamento que for, em qualquer área da vida que for, eles são todos impulsos egocêntricos do coração para forçar dentro de nós uma submissão externa. Mas eles ajudam pouco ou nada na mudança do nosso coração. Eles não são motivados pelo amor a Deus. Nenhum deles. Não tem amor a Deus. Pelo contrário, é só um jeito de tentar usar Deus para conseguir algum benefício. Talvez você quer aumentar a sua autoestima, ou talvez você quer prosperidade, ou talvez você quer aprovação social. Mas Deus tem algo muito diferente para nós, muito melhor. O Evangelho, ele é diferente de tudo isso porque ele vai na raiz do problema. Sabe qual é a raiz do problema? São os nossos pecados. São as nossas inclinações pecaminosas. O problema está dentro de nós, dentro de mim. E o Evangelho faz por nós aquilo que a gente não consegue fazer. E o Evangelho nos chama para essa atitude de humilhação diante de Deus. O que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Por isso, o Evangelho não é uma lista de tarefas que você tem que fazer para herdar o reino dos céus. Mas o Evangelho é uma boa notícia do que Deus fez para você herdar o reino dos céus. É diferente, completamente. O triunfo de Jesus na cruz não te coloca de novo de uma série de regrinhas que você tem que fazer. Pelo contrário, o triunfo de Jesus na cruz produz para nós perdão dos nossos pecados. Ele nos livra de toda acusação. De toda acusação, irmãos. Sabe aquelas coisas que às vezes vêm para você? Na sua mente, na sua cabeça. Sabe aqueles momentos que o diabo fica ali, ó? É assim que a Bíblia apresenta o diabo, como um acusador. O triunfo de Jesus na cruz nos traz para a comunhão com Deus, para a amizade com Deus. O lugar mais nobre que nós podemos estar. Nos traz para a comunhão com a igreja de Jesus. E promove efetivamente dentro de nós uma profunda transformação no nosso coração. É isso que o Evangelho faz. É isso que a vitória de Jesus produz para nós na cruz. Diante da mesa do Senhor, nós não vamos nos achegar confiando em nós, na bela semana que nós vivemos, nas boas escolhas que nós tomamos, que nós somos melhores que os outros. Mas nós chegamos diante da mesa do Senhor com muita confiança e alegria, porque Ele nos amou. Porque Ele nos chama de amigos.
Porque Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso campeão. As motivações para nós participarmos da mesa do Senhor não está em nós mesmos, mas está nele. Nele. E é por isso que todo mundo é chamado para participar. Que todo aquele que já fez a sua pública profissão de fé, todo aquele que está em comunhão com a igreja, uma igreja evangélica, são chamados para participar e não se ausentar da mesa do Senhor. E aqueles que por algum motivo ainda não tenham dado esse passo, tomado essa decisão, não são chamados para se envergonhar. Não. São chamados para dar esse passo de fé e confiança em Deus. Meus irmãos, nós somos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. Para a liberdade. Para a gente usar bem essa liberdade que nós temos diante de Deus. Para crescer de fato. Para mudar de fato o nosso coração, a nossa mente. Não diante dos homens. Não para os homens, mas para a glória de Deus. Nós queremos obedecer a Deus porque nós amamos Ele. Porque nós somos gratos. Essa é a motivação nova dentro de nós, que arde, que pulsa dentro de nós. E sem perceber, irmão, sem perceber, isso começa a mudar muita coisa dentro de nós, que às vezes a gente busca em lugares errados. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela riqueza do Evangelho de Cristo Jesus? E se por algum motivo, você deu alguma desviadinha na rota ali, eu confesso que eu já fiz isso várias vezes, que às vezes eu me pego uma pessoa moralista, que a gente retorne. Vamos voltar para o Evangelho, não vamos se desviar do Evangelho, não. E se você ainda não teve esse encontro com Cristo, você ainda não entregou sua vida a Cristo, e você confia em coisas que não vale a pena, quem sabe hoje seja o dia de mudar isso de vez. Olhe para o céu, me diz o que tu vês, cores do entardecer, bela composição. Olhe bem o jardim e vê como é bom, até que a minha mão mesquinha olhe para outra mão. O belo criou espinhos e a flor mais bela murchou. A voz que falava com amor agora manda partir. Como por um homem o pecado entrou e com ele a morte sobre toda a criação. Também por um homem e um só
ato de amor. Fomos feitos Justos, povo redenção. Olhe para mim, me diz o que tu tens. Tenho tudo à tua mão, eu seguro até o fim. Certa esperança, Sinos de Belém, a voz que há muito se calou, agora me diz vem. Hoje olhei lá hoje fora olhei lá e vi fora, que clareou o sol da justiça já raiou sobre